Presos em São Paulo suspeitos de se passar por fiscais para cobrar propinas de empresas. Pesquisa registra que 80% reprovam Dilma e menos de 8% aprovam o governo. O Hospital do Rio de Janeiro é denunciado por violação de direitos humanos. Aqui em Toronto, Juliana dos Santos ganha o primeiro ouro do Brasil no atletismo. E nossos repórteres vão ao Baitaba, cidade natal do herói do PAN, Isaquias. Quantos campeões ainda vão sair desse rio? Boa noite. 2 homens foram presos em São Paulo acusados de aplicar golpes em empresas. Os estelionatários se passavam por funcionários da Receita Federal e bombeiros para extorquir dinheiro dos empresários. No centro de São Paulo, a polícia surpreende os 2 suspeitos. Estão dando um golpe na praça em todo mundo e se passam por coronel da PM, por tenente. Segundo a investigação, Cláudio de Camargo, de 43 anos, e Arlindo Costa Filho, de 56, aplicaram golpes em pelo menos 13 empresas na Grande São Paulo e no interior do estado. Em alguns casos, diziam ser oficiais do Corpo de Bombeiros e ameaçavam fechar os estabelecimentos por irregularidades. Eles pediam antecipação de certa importância em dinheiro para que quando a fiscalização lá chegasse, já estava mais ou menos amenizado o problema. Os investigadores prenderam os suspeitos no momento em que receberiam o dinheiro de mais um golpe. Eles foram descobertos quando escolheram o alvo. A polícia acredita que se confundiram, porque voltaram a procurar uma empresa que já haviam enganado uma semana antes. Depois de receber R$500 com o golpe, se passando por bombeiros, ligaram dizendo que haveria uma fiscalização da Receita Federal e pediram R$1.200. A empresa desconfiou e avisou a polícia. Os suspeitos foram indiciados por estelionato, com pena prevista de até 5 anos de prisão. No curso das investigações, nós prendemos 2, mas tem mais gente, né? Então, eu acredito que houve um contratempo entre eles. Em Goiânia, um homem alugou um carro e não devolveu. Durante a investigação, a polícia descobriu que, além do roubo, ele praticava outros golpes. O jovem fazia questão de ostentar o dinheiro dos golpes. Aí olha o tanto de dinheiro aí, ó. Cada bolinho desse tem 3 mil, mano. Tô indo pegar os dólares lá, os euros, pegar tudo em euro. Pegar 15 mil euros pra viajar. Jean Fernando Soares, de 29 anos, usava esse carro de luxo. O veículo foi alugado em São Paulo e estava com o pagamento atrasado há 3 meses. A empresa, dona do carro, acionou a polícia. Após ser preso, os policiais descobriram que Jean e a namorada, uma estudante de direito, são suspeitos de vender vagas de emprego em órgãos públicos. Ele oferece empregos no Senado, Secretaria de Urbanização, Funasa, Detran, Ministério Público e Ministério do Turismo. Para convencer as pessoas, o golpista fingia ter influência na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Cada negociação poderia render até R$30 mil por uma vaga que não existia. Jean usava um nome falso nas redes sociais. Ele também aparece ao lado da namorada em várias fotos de viagens para a Europa. Tudo para demonstrar riqueza e poder para as futuras vítimas. Ele demonstrava ter muito dinheiro, a vítima caía na situação. O cara é rico, o cara tem contato realmente lá no Senado ou na Câmara. A Defensoria Pública da União denunciou o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, por violação dos direitos humanos. Com uma câmera escondida, flagramos as condições precárias de atendimento nas unidades federais do estado. O vídeo mostra a ala de trauma do Hospital Federal do Andaraí. Vítima de Alzheimer, a aposentada Maria Lúcia, 74 anos, foi internada em estado grave. Ficou 28 dias à espera de uma vaga no CTI. Nem a liminar da Justiça agilizou o processo. É muita burocracia, a gente paga por esses hospitais públicos e as condições são insalubres, o tratamento é péssimo. No Hospital Federal de Bom Sucesso, mais superlotação e descaso. Para piorar, os enfermeiros estão em greve. A emergência funciona em containers. Uma solução temporária que já leva 5 anos.
A Defensoria Pública entrou com uma ação contra a União, o Estado e o município do Rio. A Justiça determinou a transferência dos pacientes para outras unidades, mas a determinação não foi cumprida. Sem conseguir avançar, a Defensoria Pública da União encaminhou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Integrantes da organização são esperados no Rio de Janeiro para uma vistoria no Hospital Federal de Bom Sucesso. O que a gente pode esperar é que consigamos apoio internacional de modo a obter uma pressão política que contribua para a solução do problema. O Brasil abriu a pista de atletismo do PAN com ouro. Vamos para Toronto com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Essa medalha aumenta a coleção de uma família de vencedores, não é mesmo? É isso aí, Celso, Janine, boa noite a todos vocês aí no Brasil. Temos um casal de guerreiros do atletismo, viu? A medalha de ouro da Juliana dos Santos na prova dos 5.000 metros vai se juntar às do marido dela, o maratonista Marilson Gomes dos Santos, que só em PAN já ganhou 5. Quem acompanhou toda a garra da Juliana para cruzar a linha de chegada na frente, surpreendendo as adversárias, foi o repórter Eduardo Ribeiro. Hoje o sol voltaria a brilhar de um jeito especial para uma brasileira. De penúltima, no começo dos 5.000 metros, Juliana passou a segunda posição a uma volta da chegada. Enquanto as outras cansavam, ela dava ainda mais gás. Juliana dos Santos, numa marca histórica, na casa das canadenses, consegue vencer a prova. Olhando para o céu, um desabafo. Senhor, tô de volta! Voltou sim, em grande estilo. A última conquista havia sido nos 1.500 metros, no PAN do Rio. Depois veio a gravidez do filho, que a deixou fora das pistas por 1 ano e meio. É imensurável o que eu tô sentindo. 15 minutos e 45, tempo para orgulhar o maridão, também corredor Marilson dos Santos, que acompanhou a prova de Brasília. Do jeito que foi na última volta, ganhando no final, a gente esperou até o último momento para poder comemorar. Miguelzinho, de 4 anos, ainda nem sabe, mas mamãe já tem um presente para ele. Amor, pra você, filho, Marilson, toda a nossa família, ó. Parabéns para a família toda, né? E tivemos mais 2 pódios no atletismo hoje, os 2 femininos. Quem conta pra gente ao vivo é Jean Brandão. Boa noite, Jean. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, esse fim de tarde, início de noite aqui no atletismo não foi muito fácil para os brasileiros, mas tivemos sim bons resultados, principalmente com as meninas, como você disse aí há poucos instantes. No salto triplo, a Keila Costa ficou com a medalha de prata. Ela saltou 14 metros e 50 centímetros. Um detalhe, hein? Apenas 8 centímetros a menos do que o melhor salto da vida dela. Portanto, valeu e muito essa medalha de prata, que foi a 3ª medalha da Keila Costa na história dos Jogos Pan-Americanos. E ainda um pouco mais cedo, a Jusilene de Lima ficou com a medalha de bronze no levantamento de dardo. A Jusilene lançou o dardo a 60 metros e 42 centímetros. Adriana. Obrigada, Jean. Até agora o Brasil já ganhou 108 medalhas. Há 1 ano das Olimpíadas, dentro do nosso país, no Rio de Janeiro, o PAN tem um enorme valor para os nossos atletas. Tanto para as estrelas, quanto para os novatos, que ainda querem brilhar muito no alto do pódio. O maior medalhista olímpico de nossa história. Ele veio a Toronto e ficou com a prata. Eu sempre tirei o meu melhor nessas competições, no Pan-Americano, Mundial e Olimpíada. E é um orgulho muito grande representar minha pátria. Prata também para a atual campeã mundial de judô. Mayra Aguiar perdeu para a grande rival, a americana campeã olímpica em Londres há 3 anos. Nas argolas, de novo, ninguém foi páreo para ele. Arthur Zanetti, ouro em Londres e em Toronto. Na quadra, a bicampeã olímpica Jaqueline. E em breve no hipismo, Rodrigo Pessoa, ouro nas Olimpíadas em 2004.
Nossa maior delegação de atletas em missão no exterior tem 18 medalhistas olímpicos, de um total de 118 nos Jogos. Nós temos aqui 10, 12 medalhas em cada dia e isso faz muita diferença. Tem muitos atletas aqui que o Brasil não vê durante os 4 anos, a não ser nos Jogos Pan-Americanos. O Comitê Olímpico do Brasil estabeleceu uma meta: bater a marca de Guadalajara, onde conquistamos 141 medalhas. Nunca a nossa responsabilidade no PAN foi tão grande. Daqui a 382 dias é a nossa vez de sediar os Jogos, de receber os campeões, mas não só das Américas. Para nós, o PAN de Toronto é o último grande evento esportivo com tantas nações antes das Olimpíadas do Rio. É uma baita numa competição, uma tremenda importância, principalmente para nós brasileiros. Eu falo que é uma mini Olimpíada, né? E é um primeiro passo para quem quer sonhar com uma Olimpíada, quem quer estar presente nos Jogos. Quando chegar no Rio 2016, já passou por uma experiência, não é aquela pressão, aquilo tudo diferente. Então, acredito que também para quem está indo para os Jogos pela primeira vez, né, foi super importante estar presente aqui. Torben se refere à filha, Karine, que com Kaena Kunze lidera o ranking mundial. No fim de semana, elas foram prata. Mas também fomos ouro. Tem saído na imprensa algumas críticas e acho isso um absurdo, porque nós somos atletas, somos pessoas, seres humanos, trabalhadores que dedicamos toda a nossa vida para vir aqui conquistar uma medalha. Bimba se refere ao desrespeito de reportagens, como a da revista Veja, que tentou desqualificar a principal competição das Américas. Chegou a dizer que o maior espetáculo do PAN seria a apresentação do Cirque du Soleil na abertura. Se na minha carreira, toda a minha história da minha carreira de esportista fosse só os Jogos Pan-Americanos, eu já poderia parar aqui porque eu estaria muito feliz. É a história que Isaquias Queiroz, da canoagem, começou a escrever em Toronto. E a felicidade que Thiago Pereira dividiu na conquista da 23ª medalha. Para incentivar essa molecada mais nova aí que um dia sonha estar representando o nosso Brasil. Força, beleza e desabafo. A gente lutou bastante e a gente está bem feliz com o resultado. Nossa. E ainda temos mais 5 dias para o Brasil mostrar qual o verdadeiro valor do PAN. Daqui a pouco eu volto. Até já. Até já, Adriana. Veja a seguir, o governo define regras de programas que reduz salários e jornada. E as notícias do PAN do interior da Bahia para o Canadá, a origem humilde dos medalhistas da canoagem brasileira. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes aponta nova queda da popularidade da presidente Dilma e na avaliação do governo. A pesquisa mostra forte pessimismo entre entrevistados. Segundo o levantamento, a avaliação positiva do governo caiu de 10% em março para 7% em julho. Em março, 64% dos entrevistados consideravam o governo Dilma ruim ou péssimo. Esse índice agora subiu para quase 71%. Já a aprovação pessoal da presidente Dilma caiu de praticamente 19% para 15%. E a desaprovação aumentou de 77% para quase 80%. Os escândalos de corrupção também afetam a popularidade do governo. A pesquisa mostra que 80% dos entrevistados ouviram falar das investigações da Operação Lava Jato. E a CPI da Petrobras, mesmo em pleno recesso parlamentar, enfrenta uma verdadeira batalha de requerimentos de acareação. Um aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu à CPI acareações da presidente Dilma e dos ministros Mercadante e Edinho Silva com delatores da Lava Jato. É uma resposta à acareação proposta ontem entre Cunha e o denunciante Júlio Camargo. O deputado comentou a baixa popularidade da presidente. A gente vê que realmente alguma coisa tem que ser mudada. É por isso que o PMDB tem que rever essa posição. Já o vice Michel Temer, em viagem a Nova York, minimizou a pesquisa, mas prevê o fim da aliança entre PMDB e PT para 2018. Evidentemente pode ocorrer um dia qualquer que o PMDB resolva deixar o governo, especialmente se em 2018 pretender ter uma candidatura presidencial.
Na Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro dá um prazo para que os advogados da Odebrecht esclareçam mensagens encontradas no celular de um dos donos da construtora. Marques Souza, que mensagens são essas? Boa noite. De acordo com as investigações, as mensagens revelam parte do plano de Marcelo Odebrecht para se defender das acusações da Operação Lava Jato. De acordo com os delegados, essas anotações cifradas citam doações de campanha, pagamentos diretos e uma ampla relação com autoridades públicas. O dono da Odebrecht usava siglas para se referir aos políticos. De Curitiba, Marques Souza. Obrigado, Mark. O governo regulamentou hoje o programa de proteção ao emprego que foi lançado no início do mês. De Brasília, a repórter Renata Varandas tem os detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite, Celso. Olha, as empresas que estão passando por dificuldade financeira poderão reduzir 30% a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores. O governo vai ter que pagar metade do que foi perdido pelo trabalhador para garantir aí que ele receba pelo menos 85% do que recebia antes. As empresas que fizerem parte do programa não vão poder demitir esses funcionários, a não ser que seja por justa causa. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata. A seguir, o hábito de pechinchar ajuda o brasileiro a superar as crises? E também os heróis do PAN, os atletas que superaram a pobreza no interior da Bahia para conquistar medalhas nos Jogos. O brasileiro já viveu tantas crises econômicas que desenvolveu meios de driblar os problemas. A pechincha virou hábito, é o que revela uma pesquisa que coloca o consumidor do Brasil na frente dos países latino-americanos. A blusa que custava R$40 saiu por 30. É uma liquidação aqui, uma promoção ali, um desconto e daí a gente vai acumulando, né? Grace também comprou. Ela diz que pedir desconto já é um hábito. Eu sempre falo, eu levo 2 se você me der um desconto. A senhora pechincha também? Vale a pena pechinchar? Sim, vale. Não sei como. É? Por quê? Tá muito difícil, né? Dona Maria é comerciante no interior de São Paulo. E lá, os clientes também querem um abatimento na conta. Sempre a gente faz uma grada para conseguir os clientes sempre de volta, né? 8 em cada 10 consumidores buscam o melhor preço e na hora de comprar pedem desconto. Segundo a pesquisa, o brasileiro foi considerado o rei da pechincha. Pechincha o preço, busca qualidade também, não adianta você pagar uma coisa barata e ruim qualidade, né? O Brasil lidera o ranking à frente de países como México, Chile, Argentina e Uruguai. A pesquisa revelou que em época de crise, o cliente tem feito valer o direito de consumidor. Tem que pechinchar, se não pechinchar, né, R$20 aqui, 30 ali, você junta tudo, dá 100, 150 e aí vai, assim por diante, né? É crítica a situação dos 4 reservatórios que abastecem o Rio de Janeiro. Essa semana eles funcionaram com 13% da capacidade. Solo árido, cheio de rachaduras e vegetação queimada. As margens das represas que abastecem o Rio de Janeiro são um retrato da pior estiagem dos últimos anos. O período de chuvas passou e não recuperou os reservatórios. Os dados da Agência Nacional de Água são preocupantes. Ano passado, nessa mesma época, os 4 sistemas que atendem a região metropolitana do Rio estavam com 25% da sua capacidade. Esta semana, o índice chegou à metade disso. Para o Comitê do Paraíba do Sul, a situação é considerada crítica. Já está na hora aí de dar o sinal vermelho para que todas as pessoas comecem a economizar água. Olhando assim, parece que ainda tem muita água, mas acredite, ela está acabando. A maior prova disso são esses enormes barrancos que se formaram aqui nas laterais do reservatório. Aqui onde eu me encontro, o nível da água chegou lá no topo, onde está aquela vegetação. Mas nos últimos 2 meses veio recuando, quase 30 metros até chegar ali embaixo. Hoje, esse reservatório tem apenas 23% da sua capacidade. O reservatório de Funil é o mais próximo da capital fluminense. A queda contínua no nível da água pode provocar uma medida extrema, a captação do chamado volume morto da represa, uma reserva estratégica que só deve ser usada em casos de emergência. Toda a população tem que ter consciência que nesses novos tempos não dá mais para a gente continuar desperdiçando água.
Faz sol na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. O ar seco e frio derruba as temperaturas em partes do centro-oeste, sudeste e no sul do país. Madrugada com 0 grau na Serra Gaúcha e com 12 em Cuiabá. No Rio de Janeiro, a máxima é de 23 graus e de 34 em Belém. Ainda há risco de temporais do oeste do Amazonas ao litoral do Nordeste. Previsão de pancadas de chuva nas áreas cinzas do Sudeste. São Paulo terá chuva fraca e frio. A máxima é de 19 graus. Em Palmas faz 35, em Fortaleza 30. Em Porto Alegre 18 graus. E parece mar, viu? Mas essas imagens aí são do rio Guaíba, uma espécie de ressaca. O fenômeno, que não é muito comum, foi provocado pela combinação de ventos fortes e chuva na capital gaúcha. O Guaíba está quase 3 metros acima do nível normal. Agora um flagrante da destruição provocada pela chuva no Irã. A enchente levou essa construção de 3 andares. Esta outra casa também foi arrastada. Pelo menos 16 pessoas já morreram vítimas da chuva no país. No Rio de Janeiro, ventos de mais de 80 km por hora deixaram uma mulher ferida. Ela foi atingida na queda de uma árvore e está internada. Ainda no Rio, morreu aos 80 anos o ex-prefeito Luiz Paulo Conde. Há 7 anos, ele lutava contra um câncer na próstata. Conde esteve na prefeitura de 1997 a 2000. 6,5 toneladas de maconha foram apreendidas num sítio em Pará de Minas, região central do estado mineiro. 4 pessoas foram presas. A droga foi trazida do Mato Grosso do Sul num caminhão. O preço alto das passagens aéreas espantou muita gente dos aeroportos nesse período de férias. E viajar de ônibus virou a melhor opção de muitos passageiros que querem evitar gastos extras durante a crise econômica. Enquanto Eflen espera pelo ônibus, uma conta rápida. Para viajar até Belo Horizonte, vai economizar cerca de R$400. A passagem é bem mais barata, então acho que é mais conveniente no momento. As passagens aéreas estão mais caras mesmo. Aumentaram quase 30% entre maio e junho. Foram as responsáveis pela alta na inflação dos serviços. O bolso do consumidor sentiu o peso e a saída foi dar preferência às viagens de ônibus. Fica mais em conta, né? Porque eu estou pagando agora R$80. Essa escolha foi percebida nos 3 terminais rodoviários de São Paulo. 33 mil pessoas embarcam por dia no terminal do Tietê, o maior do país. Nesse período em que houve uma retenção de gastos, a população está procurando viajar de uma forma mais econômica. E as empresas têm aproveitado esse crescimento para tentar fidelizar a clientela. Algumas, dependendo do trajeto, oferecem água, lanche, manta, travesseiro e sinal de internet. Tudo para fazer o passageiro embarcar uma vez e não ter dúvidas de voltar. Na hora de comprar a passagem, mais uma facilidade. Além de preços estáveis, independente do dia e do horário, tem também possibilidade de parcelar. O preço da passagem está ficando inviável viajar no Brasil de avião. E aí o jeito? Passagem de ônibus. Em São Paulo, um carro caiu do elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão. Para a polícia, o motorista diz que foi atingido por outro veículo e perdeu o controle da direção. Por sorte, ninguém foi atingido na queda. O motorista teve apenas ferimentos leves e foi levado para o hospital. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp, 989333150. Comoção no enterro do jovem piloto de Fórmula 1, Gilles Bianchi, na França. Vários companheiros, entre eles o brasileiro Felipe Massa, se emocionaram durante a cerimônia que aconteceu na cidade de Nice. Bianchi, de 25 anos, sofreu um acidente em outubro do ano passado no GP do Japão. Com lesões na cabeça, ele ficou em coma até morrer na sexta-feira passada. Voltamos com as notícias do PAN de Toronto e acaba de sair mais um ouro para o Brasil, conquista dos rapazes do tênis de mesa. A nossa equipe, formada por Hugo Calderano, Thiago Monteiro e Gustavo Tissuboy, venceu na final o Paraguai por 3-0, conquistando, portanto, um ouro. Já as meninas do tênis de mesa ficaram com a prata.
Nem parece, mas esse aí é o time do Brasil no tênis de mesa. Em equipe, os adversários, tanto no feminino quanto no masculino, também contam com a ajuda de chineses para virar o jogo. Em jogos pan-americanos, essa é uma prática comum: importar jogadores chineses que são naturalizados para reforçar a seleção e equilibrar um pouco mais as competições. É que é quase uma unanimidade. Onde tem chinês no tênis de mesa, já se sabe quem é o dono da medalha. É como o futebol no Brasil, é um esporte muito popular. Lin Gui chegou ao Brasil aos 12 anos de idade. Se naturalizou 9 anos depois para competir nas Olimpíadas de Londres. E nas semifinais de hoje, começamos com ela, Lin e seus saques cheios de efeito. Mesmo antes da final, já é um resultado inédito em Pan-Americano. A gente já fez uma história, né? Primeira final que o feminino disputa em Jogos Pan-Americanos. E nessa parceria, somos prata, de dupla nacionalidade, de tripla comemoração. Vamos agora aos outros destaques do dia com o Giro do Pan. O basquete masculino do Brasil começa muito bem nos Jogos Pan-Americanos. Na primeira partida aqui em Toronto, vitória com placar elástico. Depois de 16 cestas de 3 pontos, 95-59 contra Porto Rico. Rafael Hetzheimer foi o cestinha do jogo com 19 pontos. Amanhã o Brasil segue na busca por medalha contra a Venezuela. No boxe, o brasileiro Joedson Teixeira, o Chocolate, venceu o mexicano Raul Curiel e avançou à semifinal na categoria até 64 quilos. Como não há disputa de terceiro lugar, ele já garantiu ao menos a medalha de bronze. O vôlei de praia feminino do Brasil se despediu dos Jogos de Toronto com um bronze no peito. A dupla formada por Lili e Carol venceu as canadenses Melissa Paredes e Taylor Piske por 2-0. Um dia histórico para o hóquei na grama do Brasil. Nossa seleção venceu os Estados Unidos nas quartas de final. 1-1 no tempo normal de jogo e depois 4-2 na cobrança dos tiros de desempate. Com a vitória desta terça-feira, o Brasil conquista pela primeira vez a vaga para as Olimpíadas. Foi uma comemoração bonita dos rapazes. Amanhã eu volto com outras notícias ao vivo de Toronto sobre o PAN. Celso, Janine, uma ótima noite a todos. Obrigada, Pri. Você também. Até amanhã, Adriana. Vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Cláudia Reis, boa noite. Boa noite, Celso, Janine. Bom, depois das medalhas de hoje, vamos ver como ficou a classificação do Brasil. Os Estados Unidos seguem na liderança, logo atrás vem o Canadá e o Brasil já tem 32 ouros, 31 pratas e 46 bronzes. Já somamos 109 medalhas. Celso, Janine, volto com vocês. Obrigada, Cláudia. Jogos de Toronto fizeram o Brasil descobrir a força da canoagem do sul da Bahia. E o repórter Luiz Gustavo foi para lá para contar as histórias de Valdenice do Nascimento, Erlon Silva e Isaquias Queiroz, heróis do PAN. Era assim. Ô, véi, e aí? Agora... Uai, sou... Desde setembro, o baiano Isaquias Queiroz, de 21 anos, passou a treinar na sossegada Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Em menos de 5 minutos, os atletas saem de casa, pegam aqui o que precisam e vão para a água. Um tratamento de rei, devidamente retribuído com muitos ouros em Toronto. O já bicampeão mundial Isaquias também se tornou o único brasileiro a conquistar 3 medalhas num PAN na modalidade canoa. 2 de ouro nas provas individuais e 1 de prata, ao lado do também baiano Erlon Silva. No feminino, Valdenice Conceição do Nascimento ficou com o bronze. Mas afinal, o que é que esses baianos têm? Nossa primeira visita é ao Baitaba, terra de Isaquias Queiroz
Dona Laura não esquece o início do vai e vem do vizinho no Rio de Contas. Ele subia e descia remando, né? Aí se aprumando e graças a Deus que ele ganhou a vitória, né? Os amigos e os vizinhos se uniram para fazer a famosa vaquinha e juntaram dinheiro para pagar as despesas das primeiras competições. Lucimar sente orgulho do conterrâneo. Às vezes os amigos dele vinham até mais cedo um pouco, mas ele sempre ficava persistindo e insistindo que ele tinha alguma coisa a conquistar, né? O bicampeão mundial foi revelado por acaso na primeira e única oportunidade de mostrar a que veio. A caminhada foi bastante complicada, foi longa, deu para poder chegar no nível que eu tô hoje, entendeu? Porque para chegar no nível de campeão mundial não é fácil, tem que estar todo dia se dedicando, todo dia dando o máximo na área. O mesmo projeto que ainda entusiasma os pequenos da Redondeza. A maioria aqui são filhos de pescadores e também de pessoas que trabalham com o turismo. Quem perde média na escola não pode remar. É exatamente o que os alunos aqui não querem. Para ser canoísta profissional, tem que dominar o beabá. Uma palavra que começa com té. Té. Olha. Ah, muito bem. Nessa região de miséria extrema, a escassez leva ao improviso. Os remos são feitos de materiais velhos que seriam jogados fora. Madeira dos barcos de pesca. A gente aproveita a madeira, né, e o cano que é de sombreiro para poder fazer essas criançadas representar aí a atividade da canoagem no mundo inteiro. Fascinadas com as descobertas, as crianças logo percebem que o remo pode muito mais do que simplesmente levar de uma margem à outra. Traz mais coisa para a cidade, ficar conhecido. Toda vez que um aluno entra na água, o sonho se renova. Quantos campeões ainda vão sair desse rio? 7 anos atrás, Valdenice, nosso bronze em Toronto, estava numa dessas canoas. O marido ficou sozinho em casa, cuidando dos 2 filhos do casal. Ezaquiel, como vai? Tudo bem. Primeira pergunta, por gentileza. Faz quanto tempo que você não vê sua esposa? Tem uns 3 meses. E como é que faz para administrar essa distância? É assim mesmo, tem que ficar tomando conta dos meninos quando ela vai fazer o corre dela, né? Ela gosta muito de remar. Na volta para casa, além das medalhas para completar as coleções, nossos atletas também trazem uma certeza. Na canoa para apenas um, cabe o sonho de todos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e a história de uma avó apaixonada por um fusquinha. Ela vai ter uma surpresa no quadro O Gugu Chegou. É agora, hein, gente? Boa noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.